Boa tarde, estamos com mais um programa Testemunho. Eu sou Rodrigo Amorim. Nesta tarde nós vamos conhecer a vida do nosso irmão Jussiel. Ele vai contar um pouco para nós do seu testemunho de conversão e da sua caminhada com Cristo. Boa tarde, irmão Jussiel. Boa tarde a todos. Sou o Jussiel, membro da Igreja Ministério Profecia, com muito orgulho. E vim aqui contar um pouco da minha história aqui para os irmãos, ver o que Deus fez na minha vida através da palavra dele, que não muda, é reta e eficaz. E como que você conheceu a Cristo? Conta para nós. Então, eu conheci a Cristo através de amigos. Na verdade, a gente pode falar bons amigos, né? Porque hoje em dia só tem amigos para levar para o bom caminho. Difícil. E eu trabalhava na oficina, aproximadamente uns 17 a 18 anos. Eu conheci a Cristo através desses amigos que era o meu patrão, e o outro lá tinha convertido há pouco tempo. Ele foi a ponte para o ex-patrão meu, foi uma ponte para mim e para os outros adolescentes que trabalhavam com ele lá. E lá em casa a gente não tinha nenhuma referência evangélica, porque o pessoal lá era de outra religião. E então eu me abrigava mais ali com os meus amigos ali, né? Porque vivia mais na casa deles, às vezes participava de alguma coisa na igreja, ficava vendo aqueles filmes da época lá de evangélico, aí em casa praticamente mais para dormir. E eu posso dizer que foi uma época boa, só que chegou um período da minha vida, por não ter, né, um alimento fixo em casa, então eu acabei me desviando por falta de incentivo dentro de casa, né? Porque lá ninguém era, então Caminhava sozinho, às vezes era criticado. Entendeu? E foi um período que depois eu tipo assim, pra firmar mesmo, eu não firmava. Tipo assim, eu ia, visitava, às vezes ficava um tempo, depois saía. Não tinha raiz, não tinha força. Não tinha força. E não tinha também aquela rédea, né? Falando rédea, mas aquele firmamento de palavra mesmo que te confronta. Então, aí eu fiquei um tempo bom fora da presença, mas eu sempre senti vontade, eu sempre pedi a Deus, sempre senti a vontade de voltar, mas eu sempre, até dessa última vez aí, eu sempre vim pedindo a Deus, Senhor, eu quero voltar para tua presença, mas eu não quero ficar, vai um dia, sai. Então eu sempre, toda vez que eu saía para aprontar ou fazer alguma coisa, toda vez eu tinha o costume de me ajoelhar e pedir ao Senhor proteção, e que ele me voltasse para a presença dele, mas para nunca mais sair. Entendeu? Porque foi um período muito longo e eu reconheci que eu era todo errado. E às vezes nas igrejas lá na minha cidade pequena, eles, vamos supor, você ia lá e eles, o irmão aí voltou pra presença, e tipo assim, às vezes ia visitar e eles, né, passavam uma oportunidade, você sabendo que tava errado, e então aquilo ficava me incomodando. Então aí eu parei até de ficar visitando, entendeu? Por conta disso, eu não me sentia confortável, porque eu não tava convertido, vamos dizer a verdade, convertido para receber uma oportunidade. Você tinha consciência? Tinha consciência. E que mas você não conseguia firmar. Não conseguia firmar, entendeu?
E a sua oração era para que sempre... Que eu sempre ficasse, que eu voltasse, mas para nunca mais sair, porque eu entrava, saía, ficava com o pé lá do carro. E eu até comentei com o pastor uma vez, falei, o pastor ficava oscilando demais, aí eu até usei a palavra, falei, ó, já que você tá, vamos supor, já tá sujo demais. Então, foi um período também uma fase bem ruim da minha vida, porque eu, antes de eu conhecer, eu não bebia, não conhecia nada. Aí depois desse período de ficar oscilando, aí eu conheci a bebida, conheci droga, conheci prostituição. E foi uma parte que aí que eu vinha pedindo a Deus mesmo pra voltar, mas pra nunca mais sair. Porque esse negócio de vai e vem, cada vez que você sai, você volta pior, né? Nossa, foi uma situação muito delicada na minha vida. E esse período durou quanto tempo? Esse período durou, vou falar pra você, uma cerca de uns 19 a 20 anos que eu fiquei fora da presença mesmo. Meu Deus. E as coisas, né, só vai tendendo a piorar, né? E eu tinha esse temor dentro do meu coração, de que eu, né, que não tinha felicidade, né? Saía, aprontava, chegava em casa, a consciência pesava. Lembrava das orações, lembrava e dobrava o joelho e ficava com medo. Tinha medo de... Eu chegava em casa, eu ficava meio com medo de... Sei lá, de acordar e não ter me consertado. De ser o último dia. Isso, de ser o último dia. E aí, se fosse, já era. Se fosse, já era. Deus teve muita misericórdia de mim. E isso não te incentivava a tentar? Então, o problema eu até arriscava em voltar. Uhum. O problema é que, né, a alimentação era rasa, né? Não era aquilo que eu ia, mas não tinha confronto. Eu tinha, tipo assim, abraço, tinha carinho, tinha tudo, menos o confronto. Você não encontrou alguém que tivesse uma palavra que confrontasse o seu pecado e te fizesse ir pro caminho correto. Verdade. Faltou a pessoa ser direta comigo, falar, ó, abandona esse pecado, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Faltou uma verdade, entendeu? Aí, tipo assim, mas tem pessoas que acham que abraçando, acariciando e falando que não, vem que Deus vai, mas não, muitas das vezes não é só graça. Entendeu? Uma firmeza espiritual mesmo, não. Eu posso dizer a verdade que eu nunca tive. Eu tive dessa última vez que eu voltei. Então você acredita que Deus olhou para sua situação, ouviu suas orações e preparou o seu caminho até agora? Eu creio que foi uma preparação até eu chegar, porque como eu comentei uma vez lá na igreja, eu tinha feito negociação com a Caixa, só que eu não tinha vamos supor, não tinha vontade, vamos supor, não era meu coração, vou morar lá em cima, tipo assim, vou lá pra cima, não conheço ninguém, não, qualquer coisa eu alugo ou vendo, era essa, não tinha nada em mente de conhecer vocês um dia. Foi uma igual a irmã Breno falou lá aquele dia, foi uma decisão de Deus, que eu achando que era uma coisa e foi outra. E como que foi vamos dizer assim, esse choque de realidade? Então, esse choque de realidade, aí passou-se o tempo, conheci a minha esposa hoje, a Júlia. Eu e ela saía, a gente bebia muito, entendeu? A gente chegava até a estranhar um ou outro. E isso foi me cansando.
Eu não sei se você já teve parte com o mundo um dia. Se você tem algo no seu coração, vamos supor, o Espírito Santo ainda te incomoda ali, você vai indo, você pode até fazer as coisas erradas pela cabeça dos outros, mas só que aquilo ali, uma hora, você começa a tomar nojo daquilo ali, daquela situação, entendeu? Porque você sabe que você tá errado, então você chega vamos supor, você vai pela cabeça dos outros. Aí, o que acontece? Chega em casa, não era aquilo que você queria. Então é um vazio enorme quando você chega em casa. Então eu creio que isso foi me incomodando, foi me incomodando até eu cair em si, entendeu? Porque só era as coisas de momento do mundo hoje em dia, graças a Deus, não me faz falta nenhuma, nada que eu deixei pra trás me faz falta, porque Deus me libertou mesmo total. De 2020, no meio de 2022 pra cá, eu tive uma transformação muito bela pelo Senhor, porque eu era uma pessoa, tipo assim, sempre fui essa pessoa boa, brincalhona, uma pessoa muito prestativa, mas só que eu andei aprontando muito, entendeu? E isso foi me incomodando, porque não adianta você ser uma pessoa boa lá fora, porque você tá usando uma bondade, vamos supor, um dom que Deus te deu no lugar que pessoas não vão te dar valor, entendeu? É o vazio. É o vazio. E isso... Nada que você faz consegue preencher. Nada consegue preencher. Nada. Enquanto eu não vim pra presença real e Deus me mostrou, é aqui que é o seu lugar. Foi aí que você tomou a decisão. Foi aí que eu tomei a decisão real. E o efeito das orações que eu te falei também, que eu sempre, mesmo aprontando, eu chegava em casa e reconhecia Deus como meu Senhor e pedia a Ele para me tirar. E eu tinha vício com bebida, já usei drogas, já conheci algumas drogas, e eu peguei essa situação e falava com Deus. Às vezes eu pedia a Deus para me libertar de uma coisa e ficava duas. Então eu não tinha uma libertação correta e sincera da minha parte daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Só que é o seguinte, aí eu chegou um dia que eu tomei uma decisão de tudo. Falei, Senhor, e já que não tá adiantando dessa forma, então o Senhor arranca tudo que você acha que não presta de mim. Arranca tudo. Bebida, droga, uma coisa que puxa a outra, você só pode arrancar de mim, que eu não quero mais. Eu quero viver pro Senhor e entrar pra tua presença pra nunca mais sair, não ficar oscilando mais. Tanto é que muitas das vezes eu falo com os meus amigos, falo, ó, você quer ser, não adianta, eu parei de beber, mas tá fumando. Parei de fumar, mas tá usando droga. É a libertação aos poucos. Isso. Aí eu falo com eles, eu falo, ó, vou te falar uma sinceridade, se você não virar pra Deus e você acha que a bebida tá te atrapalhando, se você não virar pra Deus e falar pra Ele tirar tudo, Ele não vai tirar nada. Porque foi assim comigo. E quando eu não pedi libertação total, nada mudou. Nada mudou. E foi dessa vez aí que eu tomei a decisão. Aí te falei que a gente começa a ficar enojado de tanta... Porque seu coração, a alma da gente, né, tem uma bondade dentro dela, mas ela fica aprisionada ali. E a gente obedecendo a carne. É o que o Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu acabo cometendo. Justamente. Aí a batalha é constante até a palavra entrar. É verdade. Parece que tinha um bloqueio pra não deixar a palavra entrar mesmo. Mas graças a Deus bateu até a água mole, quando bate até que foi, ele entrou. E hoje tá dentro do meu coração aí. Pra honra e glória do Senhor.
Mas me diz, como é que foi o encontro com a verdade? É algo sobrenatural. Eu não sei nem explicar. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, me fortalece cada dia. Porque foi uma experiência, né, dura, mas o Senhor teve misericórdia de mim. E isso me alegra porque eu ainda tive tempo, né? Eu tive tempo, graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor. Até hoje, eu posso dizer que se não fosse a misericórdia e a graça dele, nem aqui eu estarei para contar essa história aí, porque passei um tempo, passei uma fase da minha vida bem difícil. Difícil que eu falo assim, pro espiritual. Porque ficava doido para voltar, não conseguia. Eu falo até para as pessoas que se afastam. Às vezes, igual tem uns amigos que eu levo lá que vai comigo lá na igreja, às vezes eu falo com eles, eu não culpo vocês, porque comigo foi assim. Eu tentava voltar e ia uma semana e depois sumia. Não conseguia estabilidade para voltar, porque o inimigo fez um campo, vamos dizer assim, fez um campo magnético que não deixava a palavra entrar, entendeu? E às vezes eu via, se emocionava e nada dava certo. Eu não conseguia. Então, os meus amigos, acontece muito disso hoje. Aí eu até falo com eles, eu falo, eu já passei por isso, mas continua tentando, continua firme, que Deus vai te ouvir. Já te ouve, mas você precisa abrir o coração mesmo, dar lugar, porque comigo aconteceu dessa forma, e eu, como eu vou dizer, eu vivi um período que talvez eu tava com o coração também fechado. Talvez, vamos supor, a alma queria e ver meu coração não, ou a mente, por conta de coisa que eu ia ter que abandonar. A renúncia, né? Então, isso dificultou muito. Então, enquanto eu não tive a real abertura de coração mesmo, e eu mesmo decidi, né? Porque, né, Deus só faz se você... Tem que partir de uma decisão. Tem que ter uma decisão minha. Não que eu tô falando que depende de Deus, entendeu? A gente tem coisas que se a gente não tomar decisão, Deus não vai fazer. Então, uma coisa que eu queria muito, então faltava essa abertura do coração, entendeu? E é isso que eu passo pros meus amigos, colegas de trabalho, que às vezes, né, fica lá e cá, e às vezes fica envergonhado. Eu falo, se você não some, porque o inimigo vai tentar te botar vergonha, coisa que já me botou inúmeras vezes já. Às vezes eu ia na igreja, às vezes saía, voltava. Então tem vez não, a maioria das vezes ele tenta te botar uma vergonha, falar, você tá fazendo lá aquelas artimanhas dele, né? Jogar sua consciência contra você. Isso. Jogar a minha consciência contra a gente próprio. E você acha que nesse período todo aí foi a tomada de decisão e a palavra, quando rolou essa união, é que veio a conversão verdadeira? Verdade. Eu precisava de ouvir, né, líderes confrontando o meu pecado, né? Porque quando eu entrei no ministério que hoje eu tô ali, né, o pastor Fernando, um abraço nosso pastor, eu tive, não vindo só dele, vindo de você, do irmão aqui, da irmã Lísia, maioria dos pregadores. A palavra que rola naquele altar, se a pessoa só não muda se não quiser, porque mesmo a gente estando no caminho,
a gente ainda se sente incomodado com alguma coisa, algum pedacinho do bolo sobra pra gente. Entendeu? Então foi no Ministério da Profecia que você teve um encontro. Eu tive o real encontro com o Senhor. Você sentiu vontade de, vamos dizer assim, de desistir ou de parar quando a palavra te confrontou à primeira vista? Então, foi uma coisa muito... Foi uma sensação muito boa pra mim, porque eu precisava daquilo ali. Então eu tava esperando, parecia que eu tava esperando aquilo já, entendeu? Pra mim poder tomar rédea. Porque não adianta eu chegar e como que eu vou dizer? Não adianta eu pegar e receber só palavra de carinho e acabar que eu ir pra casa, vamos supor, eu tô fazendo alguma coisa de errado, aquilo, aí a minha consciência, o inimigo vai usar aquilo, vai falar, tá vendo? Tá vendo? Bobeira você largar isso, bobeira você largar aquilo. Não, mas ali eu fui, vamos dizer, obrigado, mas por querer. Ali abandonar os meus pecados ali e renunciar tudo que eu fazia de errado. Se você quer mudança, você tem que consertar. Então a alegria de ouvir a palavra foi maior. Maravilhosa. Tem muita gente que rejeita, né? Rejeita esse tipo de palavra, né? Verdade. Tem muita gente que rejeita. E você ficou feliz em receber? Eu fiquei feliz porque era uma coisa que eu tava esperando há anos. E só recebia massagem. Pra falar a verdade. E você já era batizado nessa época? Não era. E essa situação do batismo foi uma luta. Eu tentei por umas 4 ou 5 vezes. Quando chegava na beira do batismo, eu desistia e não batizava. Não batizava. Mas dessa vez foi diferente. Até a situação do batismo foi diferente. Eu chegava na beira do batismo, tentei por 4 ou 3 vezes e não conseguia batizar. E aí você batizou no Ministério da Profecia também? Batizei no Ministério da Profecia. Tem quanto tempo já que você tá? Então, eu tô no Ministério da Profecia tem... acho que tem 3 anos já. 3 anos? 3 anos que eu tô ali. A honra e glória do Senhor. E assim, eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que muita gente precisa ouvir a resposta. 20 anos você teve fora. 20 anos, vamos dizer assim, que você perdeu tempo. Isso. E 3 anos agora você tá na presença do Senhor. Esses 3 anos vale muito mais do que os 20 que você ficou lá fora? Nossa Deus. Não tem nem comparação. Eu posso afirmar que eu fui conhecer Cristo de verdade agora, porque me apresentaram, mas só que não foi da forma que eu recebi dessa vez, porque das vezes passadas eu não conseguia firmar, não conseguia ficar, entendeu? Eu nunca fui confrontado igual eu fui desse começo até agora aí. É uma coisa que a gente tem que ouvir a verdade, mesmo ela doendo ou não, a pessoa tem que ser verdadeira, entendeu? Se a gente tá apto e com a responsabilidade de pregar a verdade, então a gente tem que pregar a verdade ela reta, sem fazer curva, porque não enfeitando a palavra, não querendo cultivar a pessoa por conta daquilo ali. A pessoa tem que ser direta e mandar a real. Tá errado, tá errado. Pecado sempre foi pecado e sempre vai ser. Não adianta ele ser pequenininho ou grandão. Deus vê ele da mesma medida. Quem prega tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Em nome de Jesus, eu vou chegar lá. E que muita gente que pensa o contrário, né? Muita gente que pensa que indo pra igreja, aceitando Jesus Cristo, vai perder tempo.
Você é a prova que é o contrário. Eu sou a prova viva que é o contrário. Hoje eu tô vivendo. Antes eu era escravo do mundo aí, ó, do inimigo. Não viveu. Não vivi. Carro de Satanás na terra. Que inimigo judiava, tá? Judiava. Às vezes a gente, né, encontra com pessoas, às vezes a gente lembra de situações que aí eu falo, meu Deus, é totalmente conduzido pelo inimigo. E sem a gente perceber, a gente, né? A gente bota até o nome de Deus no meio e tal, mas não tem nada de Deus em nada que participa no mundo. E você havia dito que no período antes da sua conversão, você havia conhecido a Júlia, né? Que é sua esposa hoje. Isso. Como que foi lidar com o relacionamento, a conversão? Explica pra gente. Então, a Júlia também não era da igreja, né? Era do mundo. E a gente, né? A gente brigava muito na época, no tempo aí que a gente teve. Nós ficamos uns 6 anos junto, morava junto. E a gente brigava muito por conta de amizades, por conta de bebedeira. Então, a gente chegou no limite da gente chegar e se separar, porque não tava dando certo. Aí, isso aí então também foi uma coisa que me impulsionou. Foi até no dia da minha decisão, eu não lembro se eu fiz a pergunta pra ela, se eu falei com ela. A gente já tava dormindo em quartos separados e eu tomei a decisão de voltar para Cristo naquele dia. Foi 2022, dia 25 de julho. Eu tomei essa decisão. Deu até num domingo, se eu não me engano. E eu falei, poxa, a Júlia não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Então eu vou abandonar, vou largar e vou voltar para Cristo e vamos ver o que Deus prepara para mim. E assim foi. Ficamos juntos, ficamos separados uns 8 meses mais ou menos. E nesse período eu fiquei... Ela veio me falar que estava grávida. Só que aí eu pensando que ela estava ou querendo voltar ou querendo aproveitar da situação, eu peguei e não... Falei, como que você tá grávida? Depois de tanto tempo você veio me falar que tá grávida? Aí acabou que foi real. Então aquilo ali pra mim, eu sempre tinha pedi a ela, né? Falava, amor, vamos ter um filho. Eu sou doido pra ter um filho homem e tal. E nesse período aí, veio. Então, o que ficou na minha memória foi o seguinte: a gente, às vezes a gente briga, às vezes a gente foge de situação a qual Deus não manda a gente fugir. Basta só uma conversa pra gente poder, né, chegar num acordo. Mas não, os dois de cabeça quente virou um pro lado, um pro outro e foi seguir seu rumo. E nessa trajetória de 8 meses, Deus fez a gente voltar ali aonde a gente parou, que foi que ela teve o nosso filho. Então foi uma situação também que depois desses 8 meses eu tava oscilando também, ia na igreja aqui, outra ali, mas já tinha uma decisão, só faltava achar o lugar. Então aí eu fiquei rodando, e quando vim cá pra cima aqui pro Barra Aeroporto, conheci o Ministério Profecia, que é do nosso pastor Fernando. Então ali eu comecei a ser tratado, tive até uma conversa com o nosso pastor. Falei, pastor, eu tenho uma situação para resolver aí, então eu quero firmar mesmo, quero estabilizar aí com o Senhor e ficar com a minha vida tranquila. Eu peguei e botei a prato limpo para ele, eu falei, tem essa situação, tem essa aqui, tem essa ali. E aí ele, dentro da palavra, me explicou, falou,
Você precisa tampar essa brecha aqui. Se você for para esse caminho, você vai abrir outra, mais uma brecha. Então, aqui você já vai resolver tudo e vai fechar a brecha. Então, aí é com você. Eu tinha decidido, falei, não vou mexer com, tipo assim, não vou, botei na cabeça, não vou voltar pra Júlia, não, que não vai dar certo, pensando comigo. Mas só que aí o Espírito Santo entrou no meio, né? Que aí eu peguei, eu tava fazendo aula de batismo lá na igreja. Nesse tempo eu tava fazendo a aula de batismo, então eu já tinha dado uma resposta pro pastor. Falei, pastor, não, vou seguir minha vida sozinho, é isso, aquilo. Ele falou, então vamos, filhão. Que aí você vê, a gente vê na caminhada o que Deus vai fazer pra você. Então, não se corrompe mais e siga. Pega a sua cruz e siga. Aí passou uns dias, eu comecei a refletir que eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 18 anos já. Então eu criei uma filha fora do meu convívio. Então, como eu já tinha certeza que esse menino era meu, eu peguei e comecei a refletir, né? Me deu vontade. Aí eu fiz uma proposta para ela e falei, se ela aceitar, eu vou reatar e vou criar minha família no convívio evangélico. Eu virei para ela e falei, ela falando, vamos voltar, vamos criar o nosso filho junto. E eu meio pensativo naquilo, eu fui, né, com a ajuda do Espírito Santo, eu tentei tomar a melhor decisão possível. Que eu virei para ela e falei, negócio é o seguinte, eu não tô naquela vida mais. Usei essas palavras para ela. Não tô mais naquela vida e hoje eu sigo a Cristo, não vou sair da igreja, porque eu voltei e eu tô muito bem nesse caminho que eu decidi. Ela, não, eu também quero criar nosso filho na presença, quero criar nosso filho na presença e vamos montar na nossa vida, vamos seguir a Cristo junto. E aí eu resolvi abrir o coração, porque até então, né, tava com aquilo preso, né? Então eu resolvi liberar, né, aquela mágoa de passado, alguma coisa assim, de briga que a gente teve. Então eu resolvi liberar aquilo ali e deixar Deus trabalhar. Peguei e dei uma oportunidade. Graças a Deus casamos, tivemos o nosso filho, que foi um anjo que Deus colocou na nossa vida. Graças a Deus foi um, como que eu vou te dizer, foi um complemento, né, que eu precisava também para me fortalecer mais e mais na presença. Então a união da minha família também veio para me ajudar muito através da palavra do Senhor, entendeu? Que graças a Deus a gente pegou e firmou, trouxe, minha esposa batizou, meu filho foi apresentado lá na igreja. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus pela vinda do meu filho. E foi uma perda dolorosa, porque como eu vou te dizer, pessoas tentavam achar tristeza na gente. O Senhor levou para si de volta, né? E é uma coisa que parecia que Deus trouxe para nos unir de volta, assim, uma coisa que só é inexplicável. Foi lindo a passagem dele aí, trouxe o Senhor para nossa vida, para nossas vidas, principalmente da minha esposa, que estava bem longe também. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao Senhor. É uma perda dolorosa, igual eu estava te dizendo, mas a minha esposa custou a digerir isso, mas eu, graças ao Senhor, eu tive
o apoio do Espírito Santo ali para me fortalecer neste momento, porque eu era muito apegado ao Anthony, e, né, a minha esposa também era muito apegada nele, e foi tão simples o que aconteceu com ele, que não tem como eu dizer que não foi Deus que, né, que interferiu na partida dele, entendeu? Então, foi uma coisa que veio para nos fortalecer, veio para nos unir, e hoje, graças a Deus, estamos aí na presença do Senhor, para a honra e glória dele. E, claro, eu sinto falta do meu filho, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo só deixou lembranças boas dele dentro de mim, e pessoas ali estranhavam o nosso comportamento, porque a alegria do Senhor estava na nossa vida, entendeu? Pessoas esperavam a gente, como vou dizer, esperava a gente estar reagir de outra forma, entendeu? E muitos chegaram perto da gente falando o seguinte: poxa, em vez da gente fortalecer vocês que estão fortalecendo a gente. Por quê? Porque a gente entendeu? A gente entendeu o real propósito do Senhor a respeito disso. Então, graças a Deus, eu sinto falta dele, sim, saudade, bate, mas nada que eu venha murmurar contra o Senhor a respeito disso que ele fez. Deus me deu, Deus levou. Então, se eu canto isso, eu tenho que viver isso. Então, da forma que aconteceu e da forma que eu canto e que eu expresso, então a gente tem que ali que a gente mostra que é verdadeiro adorador. Quando acontece uma situação dessa na nossa vida e a gente pega e compreende o Senhor, entendeu? Com muita clareza. Eu acho que de tudo, assim, é um testemunho muito forte, e foi um choque para todo mundo. Todo mundo. Porque foi muito rápido. Isso. Mas de tudo aquilo que você disse da sua caminhada, como que foi inconstante, né? Até você ter aquele encontro real. Isso mostra também pra gente que o Senhor, ele entrou na sua vida de verdade. Porque se você tivesse naquela outra situação, a gente não sabe onde que o Jussiel estaria agora. É verdade que tem que estar na presença. Tem que estar com Deus dentro da gente, pra gente não fazer besteira, porque muitas pessoas chegou conversando fiado, falando isso, falando aquilo, querendo que a gente entrasse na justiça, processasse, e eu senti uma divisória entre a minha mente e meu coração. Tipo, o que pessoas falavam ficava aqui e não descia. Deus botou uma divisória aqui, eu senti uma divisória que nada que pessoas falassem para me fazer, aquilo eu absorvia, aquilo entrava, vamos supor, rodava, entrava no ouvido, saía no outro, não descia pro coração. E isso eu vi que foi mais um cuidado de Deus, porque se descesse pro coração, é igual o irmão falou, o que seria de mim, o que sabe Deus lá o que eu faria naquela situação. E foi um exemplo para todos nós, porque em momento algum a gente viu vocês de cabeça baixa, murmurar. A gente viu que de fato o Espírito Santo estava consolando vocês. Com certeza. A presença do Espírito Santo estava com vocês. Com certeza. E foi um exemplo para todos. E fortaleceu também. Fortaleceu. Não desejo para ninguém, mas a gente canta, a gente tem que viver o que a gente canta e mostrar que a gente, né, concorda com que o Senhor, com a decisão do Senhor, né? Porque é Ele que manda e desmanda, faz e desfaz. Eu só tenho a agradecer. E para as pessoas que de repente estão na mesma situação que você esteve um dia, pessoas que estão inconstantes na caminhada, pessoas que ainda não se decidiram, pessoas que
Um dia estão na presença, outro dia estão fora. Querem viver uma vida com o Senhor Jesus, mas ainda não tomaram a decisão. Qual que é o seu recado para ela? Então, o recado que eu tenho para você que se encontra ou se encontrou na mesma situação, às vezes oscila, amar a Deus acima de todas as coisas, concentrar na caminhada, concentrar no seu dia a dia com Deus, se alimentar da palavra, porque só Ele pode nos dar força e nos manter de pé e abrir o coração. Não falar de boca, não de mente, não chegar e falar, Senhor, eu te aceito, mas o coração fechado. Abra o coração juntamente com as palavras que você, deseja, que o Senhor quer que realize na sua vida. Porque foi assim comigo. Enquanto eu não falei, Deus, quem comanda é o Senhor, o controle é do Senhor e eu não vou opinar em nada. O que o Senhor quiser, eu tô dentro e abri meu coração, me rasguei mesmo pro Senhor entrar. Porque se não fosse dessa forma, quem me conhece sabe, eu não estaria nem aqui. Graças ao Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ele. E também, a gente viu também que a sua busca constante era para uma palavra direta. Isso. Era para uma palavra verdadeira. Isso aí. Para as pessoas que hoje empregam o evangelho, mas ficam com medo de ofender não, mas com medo de confrontar o pecado, com medo de dar aquela palavra dura e perder membros, com medo de dar aquela palavra dura e de repente as pessoas virarem as costas, sofrer uma perseguição, ficam com medo de entregar o recado de Deus. Qual é o seu recado para elas? Isso é o que mais acontece hoje em dia, né? E foi numa dessa aí que eu fiquei 20 anos aí, ó, oscilando e não dando lugar. Aí acaba que a pessoa acaba fechando o coração também, né? Então, meu recado para essas pessoas que Deus confiou, né? Confiou essa oportunidade de levar a palavra, que em nome de Jesus eu estou sendo lapidado para isso também. Meu recado é o seguinte: não oculta o pecado, não deixe que o ego ou uma, vamos dizer assim, não deixe que como que eu vou dizer? Pode cortar esse problema. Cortei, negão. Ô, você falou alguma coisa que não falou? Não deu pra ouvir, não. O que você falou? Ah, então tá bom. Aqui, você deixa a pergunta do Rodrigo e só bota pra eu entrar agora. Pera aí, só um minutinho. Toma uma água aqui. É a última resposta. É forte, tem que saber o que vai falar. É muita responsabilidade que as pessoas têm e não faz nem ideia. A sua resposta também, se você puder voltar nela. Qual? Você falou assim, foi por causa disso daí que eu fiquei 20 anos. Tá. Forte. As pessoas não fazem ideia do tamanho da responsabilidade que tem quando elas escondem a verdade. Vamos lá. Então, por uma dessas ocasiões aí que eu fiquei oscilando aí há cerca de quase 20 anos, porque esconder o real confronto que tinham que me fazer e, vem que no caminho o Senhor vai ajeitando. Esses amassageios de ego que tem hoje aí, entendeu? Eu não tive uma direta, um direto confronto, né?
eu só tive abraço, tive carinho, e disso eu não posso reclamar, porque, né? E o recado que fica é para essas pessoas que têm essa responsabilidade vindo do Senhor, é que não escondam a verdade, entendeu? Fala mesmo, mesmo que vai doer, mesmo que se vai perder membro ou não, o Senhor, se perder, o Senhor manda outras pessoas de volta. Não fique com medo, fale a verdade, confronte o pecado mesmo, porque numa dessa aí você corre o risco de matar até ovelhas que estão tentando se consertar. Então, o que aconteceu comigo foi dessa forma, entendeu? Eu não tinha confronto sobre os meus pecados, era tudo em paz, vem que Deus vai fazer, mas isso se não partir do meu coração aberto e de Deus também ter misericórdia, nada disso se realizava também. Mas só que a responsabilidade da palavra ser direta é muito importante, porque isso aí você vai doer, vai machucar, mas vocês podem ter certeza, mas vai curar. Mesmo que a pessoa não volte ali uma semana ou duas, mas ela vai ficar com essa palavra gravada o resto da vida, desse confronto que bateu nela. Falou, poxa, o único lugar que eu fui confrontado foi em tal lugar. Então, a água limpa tá descendo daquele altar ali. Desse jeito. Então, nessa tarde a gente ouviu o testemunho do nosso irmão Jussiel e deixar um recado para vocês. A Bíblia fala que o Senhor, ele diz para Ezequiel, filho do homem, quando eu entregar uma mensagem e você não passar essa mensagem adiante e a pessoa morrer no pecado, o sangue dela está nas tuas mãos. Mas quando eu te entregar uma mensagem e você der esta mensagem e não te derem ouvidos, o sangue foi limpo das suas mãos. E tem muitas pessoas hoje brincando de pregar a palavra do Senhor. Você que nos ouve, 20 anos ele ficou esperando ser confrontado pela palavra e não havia quem confrontasse. Olha a responsabilidade que aqueles que pregam a palavra têm sobre os seus ombros. Entregar uma palavra verdadeira, uma palavra que leva a pessoa ao arrependimento, à confissão de pecados e à salvação. Eu agradeço vocês por estarem aqui conosco. Esse é o programa Testemunho. Eu sou Rodrigo Amorim. Uma boa tarde.